Estudo Bíblico João 4. João 4, versos 1 a 18. Mais uma vez, João focaliza as mudanças que Jesus traz para o reino de Deus. Essa passagem identifica Jesus como aquele que concede vida eterna, que substitui o templo em Jerusalém e traz salvação aos samaritanos, ainda que a maioria dos judeus o tivesse rejeitado. O pano de fundo desse incidente é o desprezo profundo que os judeus sentiam pelos samaritanos. E como era de se esperar, os samaritanos também não gostavam dos judeus. Quando os judeus viajavam entre a Galiléia e a Judéia, preferiam cruzar o Rio Jordão 2 vezes para não ter que passar por Samaria. Todavia, Jesus não adotou essa prática. Samaria havia sido o centro do reino de Israel, que se tornara rival do reino de Judá. Samaria situava-se ao norte da Judéia, ficava anteriormente na tribo de Manassés. E depois de sua queda, os assírios deportaram boa parte de sua população e no seu lugar estabeleceram ali colonos assírios. Assim se produziu uma mescla de etnias, motivo pelo qual os judeus consideravam os samaritanos ritualmente impuros. E na volta do exílio se opuseram à reconstrução de Jerusalém e do templo e levantaram seu próprio santuário no monte Gerizim. O verso 9 poderia ter sido traduzido como porque os judeus não têm nada em comum com os samaritanos. Isso se refere à legislação que proibia os judeus de usar pratos e copos que tivessem sido utilizados por um samaritano. Por isso a mulher ficou surpresa por Jesus ter lhe pedido um de seus utensílios para beber água. Jesus quebra 3 paradigmas: falar com uma mulher em público, falar com um samaritano e pedir para beber água num utensílio de uma mulher samaritana. No verso 10, ele enfatiza que a salvação é um dom de Deus e que ele era esse dom. Jesus faz um contraste entre a satisfação temporária e a satisfação terrena, ensinando que todos os prazeres terrenos, ainda que legítimos, desaparecem. No verso 14, ele enfatiza a abundância de bênçãos simbolizada pela água e sua duração, que não tem fim. O conhecimento de Jesus sobre a vida daquela mulher demonstra sua onisciência, que já havia demonstrado com Natanael, João 1,48. Jesus mostra àquela mulher que marido nenhum ou qualquer outra coisa pode satisfazer a sede de ninguém. Somente sua água viva é capaz de saciar a sede das pessoas. João 4, 19 a 30. Os samaritanos adoravam a Deus nesse monte, mesmo depois que ele foi destruído 130 anos antes de Cristo. A Jerusalém terrena não era um lugar falso de adoração, mas um lugar terreno, um tipo, uma sombra, uma cópia da realidade do céu. Uma vez que Jesus é aquele que reunificou não somente Deus, o seu povo, mas também a terra e o céu, logo chegaria o momento em que todas as questões sobre o lugar ideal para adorar se tornariam irrelevantes. Ou seja, a adoração cristã não está limitada a nenhum local terreno, pois é dirigida aos céus e é oferecida na plenitude do Espírito Santo. O verso 26 registra a primeira vez em que Jesus afirma ser o Messias. A atitude dos discípulos em se admirarem reflete o desprezo deles pelos samaritanos e por Jesus estar ensinando a uma mulher. Então ela crê em Jesus e se torna a primeira missionária de Jesus em Samaria, e o testemunho dela foi mais efetivo do que a visita dos 12 discípulos àquele lugar. João 4, 31 a 38.
Jesus deixou claro que os seus discípulos tinham responsabilidades distintas das suas. Eles deveriam colher os frutos da semeadura de Jesus. Ele ensina sobre o que é corpo de Cristo. Cada um tem uma função e que o importante é trabalhar para o reino e deixar os resultados para Deus. No verso 35 tem dois sentidos: que o campo sempre está pronto para a ceifa, e se refere também aos samaritanos que, usando roupas brancas, vieram para falar com Jesus, pois tinham ouvido o testemunho daquela mulher. João 4, 39 a 42. Os samaritanos reconhecem que Jesus é mais do que um profeta. Ele é o Salvador do mundo. E que agora não era mais pelo testemunho da mulher, e sim pela experiência deles mesmos com Jesus. João 4, de 43 a 54. João encerra o relato dessa viagem de Jesus narrando um milagre: a cura do filho de um oficial do rei. Do mesmo modo que muitos judeus hipócritas desprezavam os samaritanos, tanto pela ancestralidade como pelo culto misturado deles, eles também desprezavam os oficiais reais, porque estes colaboravam com os romanos. Jesus, porém, louvou a fé do oficial, em contraste com a maioria dos judeus que o rejeitaram. O verso 50 mostra a palavra de poder proferida por Jesus para efetuar a cura. Embora Jesus tenha realizado muitos outros sinais, esse é o segundo que aconteceu em Caná da Galileia. E o propósito desse milagre foi demonstrar que Jesus tem poder para dar vida.